Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da África e por que estudamos e sabemos tão pouco sobre ela. Como brasileiros, devemos ser conscientes de que a história da África e a história do Brasil são intimamente ligadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um breve resumo sobre a história da África. Para a maioria dos cientistas modernos, a vida humana teria surgido no continente africano, de onde os Homo sapiens migraram para povoar o planeta e criar diversas culturas. Na região africana foram encontrados os mais antigos fósseis de ancestrais humanos. Além do surgimento dos primeiros hominídeos, muitas das antigas civilizações também nasceram e se desenvolveram nas margens de rios e lagos na África. A diversidade na África também pode ser observada pelas milhares de línguas e dialetos falados no continente, e pela forma de organização política e social que surgiram com o passar dos anos, como esses de reinos, povos nômades e comunidades tribais. Na África Antiga, formam-se importantes reinos e impérios, que se organizaram ao longo do rio Nilo, Níger e Senegal. Agora, eu vou falar por que nós estudamos e sabemos tão pouco sobre ela. Eu vou falar envolvendo um preconceito, uma visão de outros países e a falta de conhecimento. Existe hoje um preconceito na África sobre o continente? Bem, o exagero das características fantasiosas desse povo certamente foi uma das principais proezas do eurocentrismo. O continente africano é visto a todo momento como um lugar onde o civilizado ainda não chegou, cujos moradores apresentam-se como seres selvagens, pobres e imorais. Existe uma visão sempre no sentido preconceituoso sobre o continente africano. É como se tudo de ruim estivesse lá: selvagens, escravos, doenças, fomes, guerras. Outro exemplo é uma visão de outros países. Outra fita do eurocentrismo foi que, em vez das pessoas tentarem buscar informações sobre a África, elas só escutam de outras. Sendo assim, podem receber informações que não sejam totalmente verdadeiras, e com isso, acham que a África não tem uma grande história. A África é constituída de obras tão magníficas como as pirâmides. O povo africano tinha tanto conhecimento na arquitetura, matemática e astronomia, dominava as ciências do rio Nilo, sabendo aproveitar-se delas para uma excelente colheita. Com isso é possível comprovar a incrível história da África. Outro exemplo é a falta de conhecimento. Com todo esse conhecimento que nós temos hoje em nossas mãos através da internet, muitas pessoas não ligam para a história da África por achar que é um continente que não tem uma grande história por trás dela. O que acabamos de ver que não é verdade, que a África tem sim uma grande história. E com isso, uma consequência, por exemplo, é achar que a África é um país e não um continente, o que provavelmente você já ouviu alguém falando, ou às vezes até acabou se confundindo e falando que a África era um país. E agora no presente, o que a África nos traz na atualidade, no presença hoje, como heranças e culturas? Bem, na nossa cultura temos influência direta na dança, por exemplo, a capoeira, que é uma expressão da cultura afro-brasileira que merece mais destaque, unindo artes marciais com ginga, dança e música. Na música, por exemplo, diversos gêneros permeiam a influência africana, como o próprio samba e bossa nova. Nas religiões, como o candomblé e umbanda, na culinária, trouxeram para a nossa terra temperos como pimentas, leite de coco, entre outros. E por último, a dança, falando principalmente do samba, dança muito comum no Brasil, que é inclusive a principal dança de um festival muito famoso, chamado Carnaval aqui no Brasil. Isso foi a explicação da história da África, porque sabemos tão pouco sobre ela e a cultura dela hoje presente aqui no Brasil.